paz de Cristo esteja com todos, amém? Me deram um assunto aqui, como consolidar vínculos e afetos no século 21. Vamos às Escrituras, porque ninguém fala nada aqui fora das Escrituras. Gênesis 13, versículo 5 a 13. Acompanhe comigo a leitura e vamos degustar das Sagradas Letras. Ló, que ia com Abraão, o Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muito os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí adiante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região do Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos. Deus e Pai, submetemos a Ti para... Muito bem. Gente, eu vejo pessoas falando bem da família, dizendo que a família é a base de tudo, e é mesmo, em muitos aspectos. Alguns também abrem a boca para falar que o meu lar é o meu porto seguro. Muito bom. É verdade. É um lugar que a gente se sente muito, pelo menos deveria sentir, muito bem, muito acolhido. Nosso lar devia ser o nosso porto seguro. Outros também falam que eu devo muito à minha família. Quando a gente vê essas falas, a gente diz: poxa, esse lar está bom, as coisas estão indo, estão fluindo. Mas talvez não seja assim. Mas é consenso geral, sem dúvida, que da importância da família, da importância dos membros familiares, como o pai se comporta com a mãe, como o marido se comporta com a esposa, e a esposa vice-versa, como os filhos se comportam com os pais, e os pais com os filhos. É importante. Alguns são até descrentes dessa instituição chamada família, e muitos já não estão mais fazendo nenhum esforço para ser família. Outros não. O que falam é o que realmente sentiram dentro do seu lar. Eu não sei de que grupo ou núcleo familiar você veio. Eu não sei o que você aprendeu no seu lar anterior, antes de casar. Mas, claro, que se foi um lar sadio, trouxe muita coisa boa desse lar, mas talvez tenha trazido muita dificuldade. E aí, a formação de um lar sadio, para você também ter essa fala: a minha família é a base de tudo. O meu lar é o meu porto seguro. Devo tudo à minha família. Vai depender do que você conseguiu tirar de lá, extrair desse lar. Porque talvez, para muita gente, família foi um lugar muito difícil. Um lugar perigoso. Um lugar de medo. Um lugar de maldição, um lugar de tristeza, um lugar de não saudade. Você desvinculou até daquele passado porque não queria mais aquela família, infelizmente. Mas vamos ver por que a família
é muito falada, mas está muito longe da nossa realidade. Porque a família foi prejudicada, não só no século XXI, no século XX, XIX, e tantas épocas que a família teve que dar uma resposta para tudo que ela estava vivendo e ela sentiu. E é claro que eu não posso falar de família se não ver a fonte, da onde ela se originou. Eu não posso falar do século XXI se antes a gente pegar o que foi a formação familiar, o que Deus tinha na cabeça para falar. Adão, você precisa de alguém. Eu vou colocar alguém na sua vida. Você está precisando ter companhia, precisando de auxílio, está precisando de alguém que esteja do teu lado. Então, ele fez Eva, da própria costela de Adão. E essa foi a primeira estrutura familiar. Marido, mulher e filhos. Esse foi o conceito de Deus para a família. O conceito primário de família foi marido, mulher e filhos. Adão, Eva e os seus filhos. E claro que depois do pecado, todo mundo sabe, pecado é desobediência, errar o alvo. Deus manda fazer uma coisa e nós fazemos outra. Deus manda não fazer algo e a gente vai fazer. Então, o pecado começou a macular essa família ou prejudicá-la, porque desobedeceram a Deus, todo mundo sabe. Não vou falar nada que não seja aquilo que você já aprendeu biblicamente. Depois do pecado, a família deu sinais de desajuste muito sério logo no início. É só ver o resultado. Culpa, vergonha, afastamento de Deus. E também, quando chegou os filhos, houve logo um fratricídio, houve logo um irmão matando o outro. E vamos ver que o pecado não foi algo que aconteceu, um pequeno deslize, uma pequena situação, mas foi algo que maculou a família, desde a sua origem, desde a sua criação. Então, nós não podemos ignorar o poder destrutivo do pecado. O pecado se realmente aquilo que não permite a consolidação do vínculo e dos afetos familiares. Se no começo houve acusação, se no começo houve intenção de morte, a família já foi prejudicada pela entrada destruidora do pecado. Se nós quisermos ter alguma chance de consolidar a família atual, nós vamos ter que trabalhar a questão do pecado familiar. Nós vamos ter que olhar para o pecado como ele é. O salário do pecado é a morte. Nós temos que entender que o pecado dentro da nossa casa não vai nos deixar ter vínculos e afetos saudáveis. Porque se uma descoberta de um pecado familiar sério, não estou falando de qualquer pecado, estou falando de pecados que maculam a relação, que estragam a convivência, que tira a paz familiar. Esse pecado, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser olhado com um olhar de busca de cura para que isso se resolva o mais rápido possível. Porque não dá, meus irmãos, para viver acusando um ao outro. Nós vamos ter que trabalhar algumas coisas importantes. Não adianta fazer o que Adão e Eva fizeram. Foi minha mulher, foi a serpente, acusando os outros. E não dá para dizer que tem coisas que o meu irmão ou as pessoas, os membros familiares, alguém como pai, mãe ou filhos, macularam essa relação por causa de algumas atitudes insanas cometidas dentro do lar.
Muito bem. Se o lar precisa ser tratado, nós precisamos olhar, então, primeiro, a questão do pecado. Família é um corpo social. Tudo que acontece dentro dela, ela afeta o outro. A família é um corpo, vamos dizer juntos, a família é um corpo. Tudo que acontece no corpo, afeta todo o organismo. Então, se alguma coisa acontece com seu pai agora, se alguma coisa acontece com a sua mãe, se alguma coisa acontece com seu filho, você vai sentir. Vinculado ou não, pode ser uma coisa muito boa que te trará muita alegria, ou pode ser uma coisa vergonhosa que você quer dizer que não mora lá. Tem coisas que te uniram à família e tem coisas que também te afastaram do lar. A principal é o pecado. Não tem como a gente ignorar a força do pecado dentro de uma casa. Há casas que estão numa situação grave de pecado. Eu poderia passar por cima disso, mas não tem como. Como consolidar vínculos e afetos se eu tenho um entrave dentro de casa? Se a pessoa que eu digo que é minha família, para mim, é a pessoa que mais me machuca. Então, eu preciso tratar o pecado para poder vincular com um ser amado ou com a pessoa que eu chamo de mãe, de pai, de meu amor. Eu preciso olhar para ele, olhar para ela sem a mácula do pecado. Sem dizer que eu estou muito mal com você. Tem coisas que o pecado provoca. O pecado provoca intriga. O pecado provoca discussão. O pecado provoca medo. O pecado provoca abusos. O pecado provoca problemas sérios de violência psicológica, violência verbal, violência facial. O pecado provoca muita coisa dentro do lar. Não dá para você ignorar. Tem muita gente que não fala, que está do teu lado, que está ferido na alma por causa do pecado que encontrou no seu lar. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, todos nós gostaríamos, e eu gosto de uma fala do bispo Walter, que é assim: nós gostaríamos de nascer numa casa que não tivesse pecado algum. Assim, como a maternidade no hospital, naquele lugar em que é feita toda a asepsia para que não houvesse nenhuma contaminação. Aí você está lá no berçário e a criança nascesse tranquilamente, sem nenhuma bactéria, nada que pudesse atacá-la. Mas talvez o início familiar de muita gente tenha sido o contrário. Lá é que ele recebeu a maior carga de bactéria, maior carga de desgraça, de tristeza, maior carga de mágoa que ele implantou a vida toda e até hoje ele carrega. Porque essas coisas não saem de uma hora para outra. Pecado tem um caminho para resolver. Todo mundo certamente deve saber que não tem como ignorar um pecado feito em casa. Eu ouço muita gente. Hoje mesmo estava com mais de 7 pessoas, famílias, conversando, hoje de manhã. E quanto mais eu ouço, mais eu vejo que nós precisamos de ajuda. E talvez você saiba o que eu estou falando. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para esquecer algumas coisas. Na verdade, lembrar sem dor.
A gente precisa lembrar sem dor, porque lembrança a gente vai ter sempre, mas lembrar sem dor. Precisa acordar para algumas coisas que foram acontecendo nessa relação familiar, que acabou produzindo em você uma pessoa tão difícil. Eco familiar. Muita coisa que lá atrás não foi bem feita e trouxe enfraquecimento nas relações, um ciclo perverso de ações com o outro. Você deve saber, muita coisa na comunidade aqui desemboca na igreja. Muita coisa na comunidade desemboca na delegacia. Muita coisa na comunidade desemboca na instituição hospitalar. Você encontra ali gente doente, gente mal amada, gente que agride, que abusa. Tem pessoas que a gente não pode nem dizer, volta ao seu núcleo familiar, porque ali ele fica doente. É ali que ele fica perturbado. É ali, voltar para aquele lugar, é voltar para a sua penúria. Porque ali não alimenta o bem para ela alimenta o mal. Alimenta lembranças. Porque a disfunção familiar, ela é muito séria. E voltar para aquele lugar não é voltar para o céu. Talvez seja voltar para o inferno. Por quê? Primeiro, precisamos tratar o pecado. Precisamos olhar o pecado como o pecado é. O salário do pecado é a morte. Alguém está morrendo, algum sentimento está morrendo, alguma vivência está morrendo, alguma coisa ali está morrendo. Então, como nós sabemos, a única forma de lidar com o pecado que foi cometido dentro de um lar é perdão. E se talvez você seja o provocador do pecado, a primeira coisa que você deve fazer, não tem como tratar de outra forma, é ter dentro de você ou se encontrar com arrependimento. Pecado se trata com perdão, pecado se trabalha ou se trata com arrependimento. Não tem como tratar. Não tem. Enquanto você não perdoar, você não se livra. Na verdade, você não abre o presídio. O perdão abre o presídio. Você diz para si, simplesmente assim, você está livre. Eu te perdoo. Há muita gente presa dentro da gente, nas nossas memórias, nas nossas piores memórias. Há muita gente que realmente, como disse José para os seus irmãos, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Que Deus transforme o mal que aconteceu dentro do seu lar em bem. Que Deus mude a sorte da sua vida, reinterpretando, fazendo novas leituras do que aconteceu. Porque senão, esse mal que você recebeu vai continuar. Na sua memória, nas suas atitudes, na sua vinculação, nas dificuldades dos seus afetos. Porque em vez de você unir, vai separar. De novo, eu digo, eu sei que vou mexer em muitas coisas, eu fui autorizado pelo pastor, ele nem autorizou, irmão, já estou pedindo autorização, sim, fui autorizado pelo pastor para mexer. Não ignore que aquilo que aconteceu no passado não está aqui no presente, está. Ela está muito forte, e talvez tão forte que as próximas vinculações estejam afetadas. Os próximos atitudes de afeto estejam maculados. Eu não posso consolidar uma coisa sem primeiro tratar outra. Perdoa.
Se você não conseguir fazer por você mesmo, você vai pedir ajuda a Jesus. Eu te perdoo na autoridade de Cristo. Eu preciso perdoar. E eu preciso também me arrepender do que eu fiz, do que eu não contei, do que eu não ajudei, do que eu não consegui passar, que eu tenho culpa até hoje. Eu tenho que me arrepender das minhas omissões. Eu tenho que me arrepender das minhas comissões, daquilo que eu cometi, daquilo que eu me omiti. E você sabe que se omitiu. Você sabe que cometeu. Primeiro, eu e você temos que tratar isso, dizendo: eu preciso conversar com uma pessoa e falar, e daqui a pouco a gente vai tratar a questão da comunicação e conversa, falar honestamente o que aconteceu com a outra pessoa. Porque, irmãos, a gente não tem adivinhação aqui. Espírito de adivinhação, Paulo repreendeu, não foi? Não tem como adivinhar. Você me machucou. A única forma de tratar isso é pegar a pessoa que me machucou e conversar. E eu preciso entender que eu preciso voltar para aquele lugar de conversa com desejo de perdoar e desejo de ser perdoado, e me arrepender do que fiz, ou fazer com que a pessoa entenda e ore por isso, para que ela se arrependa do que ela fez. Arrependimento significa mudança de mentalidade, todo mundo sabe. Metanoi, no grego, vai trabalhar essa mudança de visão. Eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. É completamente diferente. Pegando Gênesis 6, não precisa abrir, versículos 6 e 7, o Senhor mostra muito bem. O Senhor se arrependeu, diz as Escrituras, de ter feito o homem na terra. Se lembra dessa expressão? É uma antropopatia. Um sentimento que é dado aos homens, deu a Deus. É a forma que o escritor entendeu para dar sentimentos a Deus, como se Deus precisasse se arrepender. Mas arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. E o que ele fez quando ele se arrependeu de ter feito? Isso pesou-lhe o coração. E a Bíblia diz que ele destruiu da face da terra o homem que criou. Quer dizer, o Deus que criou é o Deus que mudou de mentalidade com relação ao homem daquele passado, e ele destruiu o que criou. Sim, arrependimento é mudança de pensamento com relação ao que aconteceu. Arrependimento também é afastar-se do erro cometido. Porque não adianta você dizer que mudou sem ter afastar do erro cometido. Eu estou só batendo na tecla de coisas que você sabe e aprende aqui. Arrependimento é dizer, realmente o que eu fiz foi um ato de desobediência, foi um ato de rebeldia, e o que eu não poderia ter feito. E isso não precisa ser só de filho para pai, não, meus irmãos. Tem pais que estão devendo muito aos seus filhos. Eu me lembro de uma jovem que eu conheci desde pequena. Na verdade, acho que eu estou ficando velho. Eu a levantei, apresentando ao Senhor. Aí, eu tenho muito disso lá. Depois de não sei quantos anos na comunidade como pastor, você vai observando muita gente que aquelas crianças cresceram, né? Aquelas crianças que você levantou agora já estão aí. Meu Deus, a Jaqueline com 10 filhos já? Só 2. Conheci Jaqueline Urucani. Então, eu encontrei, ela me procurou porque ela acompanhou a igrejinha desde pequena. Daqui a pouco seus pais se separaram e ela saiu da igreja. Aí um dia eu estou vendo aquela garota, eu conheci pela fisionomia, que parece que não mudou. Aquela garotona, adolescente, mas, sabe, pegou corpo? Aquela garota que pegou corpo, grande. E ela olhou assim, pastor Evandro, eu vim aqui para o senhor conversar comigo, eu estou precisando. Eu estou vendo ela ansiosa, preocupada, levei ela para o canto, o que houve? Aí ela, vou falar o nome dela, ela falou, o que eu fiz?
que você fez? Por que eu fiz para o meu pai não me amar mais? Por que você está dizendo isso? Qual é a história? É porque meus pais se separaram, não sei se o senhor sabe. Eu soube. Então, meu pai abandonou a nossa família e foi morar com uma outra pessoa. E é do mesmo bairro. E essa pessoa, agora, estava desfrutando do carro do meu pai, da vida do meu pai, e ele quase não vem em casa. Um dia, e eu brigando com a minha mãe, porque alguns filhos, ainda não maturando o que aconteceu, porque eles não são obrigados a olhar pelo olhar adulto, eles estão no lugar de filhos. Então, ela disse que encontrei meu pai, eu saía, falava muito com a minha mãe, aí saía assim, e numa das ruas principais lá de Paciência, ela disse que viu o pai dela vindo de carro, que já não morava mais com eles, vindo de carro. E quando ele a viu, ele viu ela. E realmente não dava para dizer que aquela filha não era dele. Quando ele a viu, ele virou o rosto com relação a ela. Ele virou o rosto. Sabe, memória, ele pode mudar uma personalidade. Dependendo do que a gente obtém do outro ou não tem, a gente pode mudar profundamente por causa de um ato, um pequeno ato de virada de rosto. Um pequeno ato de virada de rosto maculou aquela criança. Um pequeno ato de mudada de rosto fez ela chorar como eu nunca vi. Por que ele virou o rosto? Por que ele está magoado comigo? E talvez a gente, claro, ela está em outro momento agora, ela está mais jovem, talvez ela diga, eu posso fazer um ressignificado aqui na minha cabeça tendo maturidade para entender que a relação dos meus pais é a relação dos meus pais, a relação do pai e filho é outra, completamente diferente. Eu posso me separar de pessoas que eu amo, eu não vou deixar de amar, mas estou numa necessidade de me separar, mas deixar de amar é outra coisa. E eu vou tentar fazer você entender isso pelo texto que você leu. A separação de Abrão e Ló. Mas é importante que, se a pessoa não pedir, na verdade, ter uma conversa muito séria com esse pai, ela nunca vai ser tratada. Ela precisa saber do pai. O que está acontecendo? O senhor virou o rosto porque o senhor não me ama mais ou não ama mais a minha mãe? O senhor virou o rosto porque não me reconhece como filha? Ou o senhor virou o rosto porque, de repente, o senhor não me viu? Tem resposta que só a pessoa que fez pode dar. Então, eu tenho que voltar para o meu lar e dizer, mãe, aquela situação que aconteceu, me diz aí, o que aconteceu de fato? E aí eu posso ser tratado, dependendo da resposta que der. Porque, de repente, o pai poderia dizer, realmente, filha, teu pai não estava bem naquele dia, não, e quando eu te vi, eu vi que eu tinha que parar o carro, que eu tinha que falar contigo, e eu não queria falar contigo, me perdoa, filha. E, de repente, ela repensa tudo, faz uma nova leitura do que aconteceu e pode se livrar daquela situação. Então, arrependimento significa mudança de mentalidade, arrependimento significa tratar do erro cometido. Diga, é tempo de arrependimento para a família. É tempo, meus irmãos.
Tem um texto bíblico que não vai falar sobre isso, mas é importante que a gente entenda. Atos 17:30 diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, agora manda todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Precisamos usar, ou precisamos ser tratados não na emoção, mas numa espiritualidade que me liberta. Porque, me desculpe, a igreja de hoje se emociona muito, mas espiritualidade se vê de poucos. Para poder perdoar, precisa de espiritualidade. Para poder se arrepender, precisa de espiritualidade. Para poder chegar e falar com todo o coração, e falar daquilo que passou com propriedade, eu preciso estar no domínio do Espírito Santo. Porque tem conversas, meus irmãos, que só o Senhor pode nos ajudar. Tem conversa que só o Senhor pode iluminar, guiar, ensinar. Eu creio que o Espírito Santo está aqui para tratar das nossas emoções com poder e graça. Ele tem capacidade de mexer em coisas que a gente não quer mexer e nos fazer lembrar para tratar. Eu gosto muito, estamos estudando o livro de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que ele dá a analogia do espírito humano. Ele diz que homem pode conhecer uma outra pessoa, o outro espírito de um outro homem. Aí ele diz, não tem como, senão duas pessoas que conhecem a gente. Bote no peito a sua mão e diga, eu mesmo. Levante a mão e diga, Deus. Duas coisas que podem estar, na verdade, duas pessoas que sabem o que você está pensando agora. Duas coisas, você mesmo. Duas pessoas, você mesmo. Por mais que eu tente tentar assim, adivinhar o que o Álvaro está pensando, eu vou errar. Porque só ele mesmo sabe o que ele está pensando. Talvez não esteja pensando em nada. Evandro, não estou pensando em nada. Você está me induzindo a pensar alguma coisa, eu não estou pensando em nada. É ele mesmo e Deus. Dois lugares que Deus não tem problema. É de entrar na essência da nossa vida e entrar na glória. A terceira pessoa da Trindade, como Paulo fala, é a terceira pessoa da Trindade que ele faz analogia e diz: o espírito humano só pode ser conhecido pelo próprio homem e por Deus. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de prescrutar, sondar a mente de Deus e a mente dos homens. Ele é Deus. O Espírito Santo é tão profundo que ele conhece o que está agora na cabeça de Deus, na cabeça do Pai, na cabeça do Filho. O Espírito Santo integrado, o Espírito Santo um só, três pessoas num só, integrado, que sabe o que está na cabeça do Pai e o que sabe o que está na cabeça do pecador, miserável, pobre, cego e nu. Ele então pode dizer: Pai, perdoa esta pessoa. Eu estou vendo agora a essência dela. Ela se arrependeu. Aleluia. Pai, não mata essa pessoa. Eu estou vendo agora, na essência dela, que ela te ama. Ele é o único que pode fazer isso. Como a gente não pode, a gente tem que perguntar: Pai, o Senhor virou a cara para mim porque o Senhor não me ama? Ou porque o Senhor não me viu?
A única pessoa que eu posso perguntar é a pessoa que me afetou. Até lá, eu posso perguntar ao pastor Álvaro, eu posso perguntar ao pastor Simval, eu posso perguntar à esposa do pastor Simval, eu posso perguntar para o Wagner, que não está nem aqui, ele nem mora aqui. Mas eu posso perguntar a qualquer um, a um psiquiatra, eu posso perguntar ao neurologista, eu posso perguntar ao psicoterapeuta, eu posso perguntar a todo mundo. Mas a única pessoa que pode me dar resposta é meu pai. Mas se ele mentir, faz parte de uma disfuncionalidade, né? Muitas famílias aqui já trabalham com mentira há muito tempo, meus irmãos. Muitas famílias aqui funcionam na mentira. A gente nem nota como a mentira foi integrada no seio familiar. A gente mente o tempo todo. E todo mundo sabe que fulano está mentindo. Mas a gente fica até rico sobre isso. A gente acha bonito. O pecado está na família. O pecado está integrado na família. O pecado está matando a família. E todo mundo está rindo. Vamos partir para outro aspecto. Porque eu estou vendo que o negócio está tenso. O que tem Abrão e Ló? Aí vamos pensar no aspecto emocional, né? Todo mundo sabe que a história não começa aqui. A história, eu voltando às histórias. A história começa com uma chamada de Deus a Abrão. Abrão, sai da sua terra e da sua parentela, versículo 1. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aspecto emocional. Aqui estamos vendo Abrão fazendo uma coisa muito interessante, que é pensar assim: eu recebo a voz, eu ouço a voz de um Deus que eu não vejo, mas fala comigo, dizendo para eu sair da minha parentela. E aí, pelo que lemos no texto, Abrão sai. Ele vai da terra dos caldeus para Canaã, direto, segundo os textos. Ele vai, mas ele tem uma coisa importante aqui. Deus promete a ele algo importante: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei seu nome, se tu uma bênção. Capítulo 12, versículo 1 e 2, está aí. E o que acontece, todo mundo sabe, a gente vê claramente que a saída dele tem uma promessa. Veja bem, estamos falando de um casal cuja mulher, vamos pensar assim, porque mulher naquele tempo era uma outra pessoa, né? E a mulher não tinha voz. A mulher está debaixo do patriarca. A mulher, ela poderia ser objeto de troca. A mulher não tinha significado social. Vamos pensar, não é século 21. Que a mulher, os homens, os negros, todos estão igualitários. E esta mulher está sendo assim, ela é esposa de Abraão, uma mulher amada, mas ela não tem a capacidade de gerar filhos. Ela era estéril. Aí você pensa, sai Abraão, Sara, com sua mulher, e vão para Canaã. Mas também sai com eles seu sobrinho Ló, sobrinho de Abraão. Mas por que Abraão tem que levar um jovem daquele? Porque ele está com reclame, né? Abraão está com reclame emocional. Queria tanto ser pai. E quando a gente quer ser muito pai, a gente fica olhando os filhos dos outros. E fica assim, gostaria que fosse igual o fulano. É que a gente não faz essa pergunta porque a gente não tem esse problema.
Mas se tivesse, você estaria dizendo: poxa, queria ter uma filha bonita igual aquela ali. Não é querer aquela ali, é querer igual. Não é inveja. É entender que, poxa, uma filha tão educada, tão criada em Deus, cantando aqui na frente, a garota que cantou aqui na frente, ó, mandou ver, hein? É filha de quem? Se cantasse mal, a gente gosta, né? E aí o que aconteceu? Abraão pega Ló e diz: vem comigo, sobrinho. Deixa teu pai aí, deixa tua família também. A chamada é minha, mas se inclua nessa chamada. Eu quero você perto de mim. Olha o carinho que ele tem para Ló. Aí acontece em Canaã, desculpe, mas eu tenho que contar essa história para você. Acontece em Canaã, fome, terra ficou com fome, não dava mais nada. Eles tiveram que descer ao Egito, quem se lembra? Antes desse texto que eu estou me mostrando, desceram para o Egito. Quando desceu para o Egito, aconteceu um fato, que é uma coisa que acho que é legal para a gente tratar, segredo familiar. Porque na família tem muito segredo. Olha, pelo amor de Deus, quando chega lá, você não senta com fulana, com cicrana, com beltrana, que eu te mato. Não, ninguém fala, está sentado aí olhando para você, mas tem assim, todo um negócio, um controle. Não ri para Beltrano, não aperta a mão dela. Essa mulher é do demônio. Ninguém fala, está ali. Segredos familiares é interessante. Ele chegou para a mulher e disse: tu és muito bela, o pessoal lá do Egito vão gostar muito de você. És uma mulher formosa. Vamos fazer o seguinte: diz que você é minha irmã. Não é minha esposa. É isso? O texto fala. E ela aceitou. Ela aceitou porque ela concordou com seu marido ou ela aceitou porque ela estava debaixo de uma hierarquia? Não sabemos. Eu sei que ela aceitou. E chegando ali, como disse o texto, está aí no capítulo 13, ela foi e falou: meu irmão, mano, tudo bem, mano? E o marido também se comportou como irmão. Mas, segundo as escrituras, o faraó do Egito, que trouxe essa mulher bonita para dentro do seu harém, sabe, foi mexido por Deus e disse: isso aí não toca nessa mulher, porque as coisas começaram a dar errado no Egito. Essa mulher não pode ser mexida. Então ele viu: você enganou a gente, você disse uma mentira, olha o mal que você trouxe para o Egito. Está igual o Jonas no barco, né? Olha o mal que você trouxe para o Egito. Então, essa é a sua mulher, sai daqui. Tiraram Abraão, pai da fé, irmão, dando mó mico, mentindo. Aí você pensa, ele tratou uma mulher, expôs sua mulher ao perigo, porque de repente Deus não poderia ter feito nada e deixasse que ela passasse na mão de todo mundo. Expor a esposa ao perigo. Você trata bem sua mulher? Você não pense que ela não está vendo, que ela não sabe. É bom fazer essa pergunta: amor, eu te trato bem, amor? Agora que você tocou no assunto, já que Deus revelou lá no culto, eu tenho uns negocinhos para te dizer. Inclusive, eu até anotei. Eu não acho que você me trata bem, não. Aí, é bom nem mexer nessas coisas, né? Não nem pergunta. Dorme tranquilo, dorme em paz. Aí, não pense que a ferida não ficou, não, tá? Porque ninguém gosta de ser desprezado. Ninguém gosta de ser preterido. Ninguém gosta de ser colocada no canto. Que eu casei com um homem frouxo. Se fosse uma nordestina, eu casei com um cabra frouxo. Assume que eu sou sua mulher.
Seu sem vergonha, eu te furo com a peixada. Aí ele deu uma bola fora, vamos dizer juntos? Bola fora. No campo emocional, esses segredos podem matar. Vai matar alguma coisa. Ananias e Safira tiveram um segredo. Uniram-se nesse segredo e foram para a casa do Senhor. Desemboca tudo na casa do Senhor. Desemboca tudo na comunidade. Segredos familiares. É o que não falta aqui. Pessoas que acertam com o outro coisas que não deveriam acertar. Concordam com outros coisas que não deveriam acordar. E enganam a comunidade. Enganam o pastor, mas não enganam a Deus. Que não deixa as coisas avançarem. Viu que o que trazemos lá de casa pode contaminar a comunidade? Não, Deus não pensa a igreja como comunidade. Deus sempre pensa a igreja como comunidade. Saulo, por que me persegues? Quem és tu para que eu persiga? Eu sou Jesus a quem tu persegue, mas eu persigo a igreja. Eu sou o cabeça dela. Jesus está no meio de nós. E o tratamento é: se arrependa, muda de vida, para desses negócios. Reconversa aquela conversa que você teve com sua família. E para de enganar, para de esconder. Errou, errou, acertou, acertou. Exponha, coloque, peça misericórdia e alcançará misericórdia. Não encobre o seu pecado, porque quem encobre não alcança misericórdia. Bem, segredo familiar já pode ser tratado. Chegamos ao problema de Abraão e Ló. Bem, Ló ele trata com mais carinho, né? Olha, mais carinho do que isso. Quem já foi alvo de fofoca, diga amém. Vou repetir. Quem foi alvo de fofoca, sabe que falaram de você, diga misericórdia. Eu ouvi um amém tão fraco, agora está todo mundo. Quem acha que também já falou mal dos outros, diga, fui eu. Então eu estou diante de um bando de fofoqueiros. E olha que o pastor não me falou nada. O povo é santo, o povo é legal, não tem problema nenhum. Aqui, queimados, queimaram tudo. Não, pelo que eu vi, não aconteceu isso. Então, aqui houve uma necessidade de tratar. Sabe, no caso aqui, eu vou logo para encerrar a situação, teve algumas coisas importantes. Deixa eu passar o primeiro. Não podemos esquecer que estamos lidando com convivência. E conviver com o outro não é fácil, meus irmãos, em qualquer momento, em qualquer situação. O outro demanda. O outro tem muita coisa que a gente não gostaria que ele tivesse, mas tem. Casou com alguém, pronto. Você vai encontrar algum defeito nele. Quem tem defeito, diga amém. O que aconteceu com Abraão e Ló é que eles tiveram um problema de uma discordância trabalhista. Não foi eles, foi os seus pastores. Cada um cuidava do rebanho grande. E eles tiveram uma discórdia lá. E, você sabe, discórdia trabalhista acaba parando na mão do patrão. O patrão vai ter que resolver o problema. Então, meus irmãos, sim, em toda convivência vai ter alguma coisa que vai nos fazer se separar. Muitas propostas, dentro de você e fora de você. A deles foi uma coisa fora deles. Abraão não estava assim, Ló, eu estou cansado de andar contigo, cara, pode ir embora. Pode ir embora, eu tenho problema com você. Não, ele não tem problema com ele. O problema é externo a ele.
O problema externo a ele era o problema trabalhista, uma situação que os seus pastores estavam passando e que chegou a casa. Ele poderia dizer assim: bem, por causa disso, eu quero me separar de você. Não, ele não queria se separar. E tanto não queria, pela ternura que foi o negócio. Nunca vi uma separação tão tranquila. Uma ternura, um cuidado para não afetar. Nós somos parentes de perto, nós somos parentes. Não podemos ter esse problema de discórdia entre nós. Tratou assim, Abraão tratando com o maior carinho. Faltou na mulher, né? Mas com Ló, ele teve afeto. Ele teve vínculo. Ló, ele teve como seu filho. A gente não nota quando a gente elege pessoas. A gente não nota quando a gente elege pessoas que não fazem nem parte da nossa parentela, mas a gente gosta dela. Gosta do que ela fala, do que ela faz. Se errar, você é misericordioso com essa pessoa. Seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, na escola. Meu colega dá maior furão, dá muita bola fora, mas eu gosto dele. Tem gente que elege pessoas no coração, gente. Abraão elegeu Ló. E quando foi falar com o rapaz, realmente precisava mudar aquela situação, ia ter briga. Ele foi com muito cuidado. Que problemas externos não afetam uma relação? Quantas coisas fora da relação maculam a relação? O desemprego. Vou fazer igual Tim Maia. Me dê motivos para ir embora. Porque eu só quero um motivo para jogar na cara tudo que eu sinto com relação a você. Mas Abraão não fez isso, não jogou nada na cara. Nós somos parentes chegados. Não é bom que aconteça isso com a gente. Olha, vou ser mais generoso ainda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Parece até separação de hoje. Não precisa nem chegar no advogado, lá perante o juiz. Se você quiser o móvel, eu dou tudo. Você quer dinheiro? Eu também dou. Abraão está muito vinculado com esse rapaz, porque vinculação e afeto precisa de uma eleição. A gente já parou dentro de casa de eleger os nossos como pessoas importantes. Não sei se foi o pecado, não sei se apagou algumas coisas dentro de você, não sei se é uma queixa, se é alguma coisa lá no fundo da sua alma, mas você desvinculou dessa pessoa. Teve uma jovem que falou assim, chorando também para mim: pastor, o meu pai, ele quer, uma outra pessoa, uma outra jovem reclamando, meu pai quer que eu aceite a nova mulher como mãe. Ela não é minha mãe. E de fato não é. De fato não é, meus irmãos. Diga comigo. Amor, não ouvi, queimados. Amor é uma construção. Todo dia você me dá motivos para te amar. É um tijolo de cada vez. Eu vou elegendo essa pessoa até que eu não consigo mais tirá-la do coração. É uma eleição diária. Se eu não tiver essa eleição, o outro não vai importar. Comeu, se não comeu. Saiu com a roupa certa, se não saiu. Se está bem, se não está bem. Porque eu já falei aqui com vocês que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto do amor é olhar para a pessoa e dizer:
morreu. Morreu. Quando morrer, me avisa. Eu já vi filho falando de mãe assim. A senhora que a gente enterrou esses dias, ela disse, meu filho não gosta de mim, ele mora lá na Bahia. Mas, dona fulana, vamos resolver, vamos falar com meu filho. Não adianta, ele falou para mim assim, mãe, bota uma coisa na sua cabeça. Quando a senhora morrer, manda me avisar. Está totalmente desvinculado. Não tem como amar alguém se esse alguém não tiver convivência, resposta, afeto, carinho, se esse alguém não fizer história na minha vida. Porque se ela não fizer história na minha vida, ela não vai ser nada para mim. Vai ser mais uma pessoa. Vínculos e afetos precisam ser uma questão de eleição. Eu preciso eleger essa pessoa. Então, mas o meu pai e minha mãe, eu não quero mais elegê-los. Só que a gente tem dívida, né? A Bíblia não manda a gente fazer assim, honra teu pai e tua mãe, dependendo de quem seja. Se tiver dinheiro, se não teve. Se mora em Queimado ou se mora na Vieira Solto. Não tem isso. Amar, honrar pai e mãe é um dever. Tem bênçãos. Tem bênçãos. Honrar pai e mãe é um dever. Independente de ser... mas não é crente. Não importa, você tem que honrá-lo. É uma obrigação de um cristão. O cristão honra pai e honra mãe. Como? Respeitando. Pelo menos. Mãe, eu não concordo com algumas coisas que a senhora está falando, nem, pai, o que você está fazendo. Mas você sempre será meu pai. Eu vou te honrar. Não é deixar na instituição, não é largar, é honrar. É cuidar, é acolher. Porque tem pessoas que você não deixaria lá. Porque você elegeu. Mulheres, amai as vossas esposas. Maridos, amai as vossas esposas. É amar. Amar como Cristo amou. Se sacrificar por ela. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não é por obrigação. É por eleição. Eu tenho que pedir a Deus amor. E para amar, eu preciso construir essa relação. Mas eu não quero. Aí é que está. Se a gente não quer amar, a gente não vai deixar construir nada. A gente não quer amar. Então, voltemos ao nível anterior. Pecado. Perdoa-me, Senhor, porque eu odeio minha mãe. Essa é a verdade. Eu odeio minha mãe. É mais fácil você falar isso do que pegar sua oferta e entregar aqui. Diz as Escrituras. Porque se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, que é uma coisa mais próxima da gente do que a nossa parentela. Meus irmãos, minha mãe liga até hoje dizendo, tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem? A Márcia está te tratando bem? Se você quiser, que tem um feijãozinho que você gosta. Ela está doida para me voltar com 60 anos, irmão. Porque ela me ama. Não manda minha mãe não me amar. Ela vinculou. Ela me tem como seu filho. Que Deus abra os nossos corações. Porque vinculação precisa de graça. Deus amou o mundo humano de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não me diga por quê, mas Deus te ama. Deus me ama e nos trouxe para esse lugar. E um dia nos levará para a sua presença. E seremos glorificados como Cristo foi. Tudo o que Cristo recebeu, Ele também nos deu. E onde ele estiver, eu estarei com Ele. Você também estará. Isso
Isso é levantar alguém. Isso é dizer, ele é pecador, miserável, pobre, cego, nu, mas eu fui lá, limpei ele, tirei tudo manchado, tudo errado da vida dele, santifiquei ele e o trouxe para perto de mim. Eu o amo. Meus irmãos, eu posso falar aqui, mas vai passar do horário. Eu já peguei o horário do Sival. Sival, pelo amor de Deus, pastor, não passa do horário, não. Eu pequei. Me perdoa, Sival. Você me pediu 15 para as 8. Eu estou te dando 8:10. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar porque eu sei, Ele separou esse fim de semana para falar comigo e contigo. Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo.